Política. Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel, calçados para recém-nascidos, é infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Olá, hoje a Formami vai falar sobre mãe perfeitinha, ou melhor, a mãe esperada pela sociedade. E aí, Mi, o que você acha desse assunto, a mãezinha, como é vista? Então, eu acho super pertinente, porque a gente procura sempre camuflar e seguir uma conduta que nem sempre é verdadeira, transparecer o que não é verdade, e eu acho que a sociedade cobra esse tipo de conduta da gente. Uma vez mãe, a mãe não sente dor, a mãe não tem vontade, a mãe não sai, ela tá tipificada num quadro, pintado ali daquela forma, e é muito difícil você alterar aquele conceito que as pessoas têm quando você é mãe. Acho uma cobrança injusta, só que ela acontece, né? E o que a gente pode fazer a respeito? Olha, eu acho que cada mãe, a gente primeiro deveria se ajudar mais, se compreender mais. Se a gente não se compreende dentro da nossa própria classe, na nossa condição de mãe, como que nós vamos exigir que os outros olhem de uma forma diferente, né? Então eu acho que parte daí, sempre ditando uma forma de comportamento. A gente não pode fazer muitas coisas em função de ser mãe, né? Eu acho errado também. É imposto, né? Tipo ali, você tem que ser daquele jeito ali. A mãe não pode sair para beber. Meu Deus, que feio aquela mãe. A mãe não bebe. Deixou a criança em casa e saiu para beber com as amigas. Só água. A água que o passarinho não bebe. Sai e bebe. Ai, que feio. Sai para uma balada. Nossa, mas já tem filho e tá saindo para balada? Sai viajar fora do Brasil ou uns dias longe dos filhos. Meu Deus, saiu. Mas e se o pai fizesse a mesma coisa? A gente viu essa semana um texto falando sobre isso. Uma mãe revoltadíssima, separada, e a sociedade que impõe tudo isso para ela. Se ele fizer o mesmo papel que ela está fazendo, ninguém percebe, ele é o garanhão. Tá normal. Ele é o garanhão. Normal. Mas vocês não acham que isso é... Vocês já sofreram isso que vocês estão falando, essa cobrança? Sim, já. Eu nunca passei por isso. Eu já. Então, assim, ó, é difícil até pra mim falar, sabe por quê? Porque eu acho que é muito da posição que tu exerce, que tu te coloca à frente da situação. Pode ser. Por exemplo, se eu faço alguma coisa é porque eu quero fazer. Eu escolhi criar os meus filhos e tive essa possibilidade, né? Eu podia escolher, na verdade, em criar os meus filhos, e eu estou muito bem resolvida com isso, porque foi uma coisa que eu quis fazer para mim e para os meus filhos, para minha família. E a partir do momento que eu decido fazer alguma coisa, eu sei que eles são sei lá, a principal coisa da minha vida, sim, são os meus filhos. Então eu não sinto essa cobrança. Eu não consigo sentir isso que vocês falam. Mas não é direto, Fer, é bem sutil. Que nem assim, você está numa festa, num evento, você está tomando uma bebida, chega amigo e fala, nossa, mas que mãe, eu hein? Nunca passei por isso. Quem que tá cuidando das crianças? Com quem que você deixou seu filho para você estar aqui? Com quem que você deixou? Tipo assim... Eu nunca passei. Eu até recentemente a gente foi num aniversário de uma criança
E, enfim, tava quente ali, tomando chopp e tal. O meu marido, ele não bebe, praticamente não bebe. Eu bebo muito pouco, mas enfim. E naquele dia eu fiquei com vontade de beber. E eu bebi. E eu tava ali, os homens se servindo, eu bebi. Gente, pra mim isso é natural, eu não consigo... O que eu quero dizer é que eu acho que às vezes a gente como mulher se coloca abaixo. Nós nos colocamos abaixo do homem. A sociedade, o mundo é machista. Eu acredito que seja assim. Mas eu acho que quando a gente se coloca de igual para igual, e eu falo igual para igual, não é competir, ninguém tem que competir com ninguém. É igual para igual. É diferente. Só que isso acontece na minha cabeça porque eu me coloco dessa forma. Eu não sou mais e não sou menos que homem nenhum. Então essa questão de machismo, quando acontece comigo, eu lido muito bem. Porque eu não existe essa competição. Tu entende? Então é difícil até para mim falar sobre isso, porque eu nunca sofri esse julgamento, né? Digamos assim, tu é mãe, tu não pode fazer determinadas coisas. Sim, eu posso fazer aquilo que eu acho certo fazer, que é tranquilo para minha família, para o meu marido, para os meus filhos. Tu entende? Eu não consigo sentir esse julgamento, assim, essa cobrança. Não, tu não pode viajar. Não, se eu não for viajar, vai ser porque eu não quero viajar. Eu não quero, assim como eu nunca fiz. Porque eu quero ficar com os meus filhos, eles vão ter idade, eles vão chegar a ficar mais velhos, onde nós vamos sair, mas agora não é o momento e tudo bem, isso está super resolvido, é uma situação combinada, digamos assim, dentro de casa. Entende? Então, assim, eu acho que depende muito da forma que a gente se coloca perante essa crítica. Na verdade, eu acho que a gente tem que saber receber a crítica. O julgamento, isso, né? Porque vai ter. Não, isso sempre vai existir. E ver se você vai querer acatar com aquilo ou não. Exatamente. Porque aí que vem, né? Todo o bafafá. Ah, eu sofri, na época que eu comecei, não foi nem com os filhos, quer dizer, entrou, né, filho junto. Quando eu comecei a fazer dieta e tal, que fiquei magrinha e tal, se postava foto em rede social, meu Deus. Onde já se viu postar foto no Instagram, casada com um filho e postando foto. Mas não era diretamente, tu não recebia assim, diretamente. A pessoa podia até ela estar pensando, mas ela vinha falar que estavam falando, entendeu? Ah, tá. Então, é chato. Mas tu não tomou isso pra ti? Não, porque tu continuei fazendo. Por quê? Porque era uma coisa que não afetava minha família, não afetava meus filhos e me fazia bem. Pronto, tá resolvido. Entendeu? Só que assim, não é assim, entendeu? É o que a gente viu. Não é assim? A gente viu no texto. Aquela mãe desesperada, não, por quê? Porque se afeta por aquilo e quer impor... É que a situação ali era uma mãe separada, para as pessoas entenderem, né? Uma mãe separada, onde ela estava com... O filho morava com ela. E o pai, então, de repente via final de semana a criança e chegou um final de semana que era o do pai ficar com a criança e ele simplesmente ligou e avisou, olha, não vou poder ir, tenho um compromisso, a criança é tua. E aí ela explodiu e deve ter feito aquele texto naquele momento e jogou tudo isso no ventilador, né, essa revolta toda. Mas eu li aquele texto, eu entendo assim, se eu ficasse com os meus filhos, no caso dela, sim, eu estou com eles porque eu quero. E eu construo a minha história com meu filho, com os meus filhos, e o meu marido vai construir a história deles com os filhos dele como pai. Eu não consigo preencher o pai e nem ele vai preencher a mãe. Eu construo a minha história e ele vai construir a dele. Então isso cabe ao homem se ele não quer participar. Mas assim, eu vendo nessa história, né? Nesse texto, para aquela revolta toda ali, eu não acredito que seja um final de semana, entendeu? Eu acredito que seja uma coisa que veio embolando e ela explodiu. E eu não acredito que você toleraria isso, entendeu? Não foi uma, duas, três, quatro. O cara pega e se folga porque ele sabe que a mãe vai ficar, entendeu? Eu falar de uma situação que tu não tá vivendo, né? Mas assim, uma coisa que acaba virando rotina de uma... Você faz teus planos e você tem que acabar com teus planos pra essa pessoa. Mas tá vendo que aí tem uma competição? Sempre fazer eu fico com pena dessa criança. Porque tá vendo que tem uma competição? Sim. Quem vai ficar mais? Não, se acontecesse comigo, claro, é uma situação, né? A gente tá falando aqui uma coisa. Claro. Eu iria cuidar dos meus filhos porque eu quero ficar com eles. Você entende? Aí se o pai quer ou não quer, bom, isso não é um problema meu. Claro que eu vou sofrer, óbvio, meus filhos não terem o pai, enfim. Mas eu não tenho como interferir. Aí que tá, Roberta, quando isso tá muito bem separado, eu entendo que a minha história com meu filho sou eu que faço. E a história do pai é ele que vai fazer, não sou eu. Então, a partir do momento que tu separa isso,
Claro, ela estava estressada por causa do julgamento, enfim. Mas se ela continuasse a sair, que era o que ela queria ali no texto, né? A gente entende isso. Pelo jeito ela estava querendo, tinha marcado de fazer alguma coisa e não conseguiu pelo fato. Em função que ele desmarcou, isso, né? Isso. Então, gente, ele é meu filho, eu estou aqui, vamos tentar reconsertar. Não ia gostar da situação, de repente não ia gostar. Mas eu acho que ela não precisava tudo aquilo. Ah, não, porque ela tá depositando claro. a culpa toda no marido e do ex-marido. E a culpa não é dele, a culpa é dela, porque a gente faz da nossa vida aquilo que a gente quer fazer ou não fazer. Entende? Eu acho que é muito fácil tu culpar o outro. Eu vou culpar meu marido porque ele não ajuda em casa. Mas eu deixo ele me ajudar, porque na hora que ele me ajudar, ele vai fazer da forma dele. Então tá vendo que às vezes a gente culpa os maridos, os pais, mas a gente também não ajuda. Então eu acho que a partir do momento que os dois têm o seu papel dentro de casa muito bem, não cria essas confusões, sabe? Agora, mas é claro que cria. Você tá falando, o papel tá estabelecido. Mas daí esse cara não tá fazendo o papel dele. Mas ele não quer cumprir a parte dele, o que a gente vai fazer? Não, Fer, mas vai chegar uma hora, é o que acontece. Pô, tá ali pré-estabelecido que você que vai pegar de 15 em 15 dias, vai pegar a criança. Nem nesses 15 dias aparece. Daí o cara, tipo, mas se ele não quer, então, o que tu vai fazer? A consideração é a mãe, não consegue... Assim, eu não vou fazer nada, ele que vai criar a imagem dele para os filhos. O que dói aqui é que a mãe quer que o filho tenha a atenção dos dois. Isso, ela não claro. Tá nem aí se ele vai sair, se ele não vai. Isso é irrelevante, porque eles já são ex. Ex é ex, não, já foi. Não, isso sim. Mas o que dói nela é o seguinte, que a criança gosta daquele ex. A criança o pai. espera de 15 em 15 dias. Eu entendi. Meu pai liga e fala assim, não vou. Eu entendi. E a mãe vai lá, o papel de mãe. Filho, sabe o que aconteceu? O papai hoje tem uma reunião, não tem às vezes... Não, eu entendi reunião nenhuma. Que a raiva dela tá depositada, que a sociedade julga ela como sendo uma mãe ruim ou uma mãe que não é legal, digamos assim, não vamos, né, usar a palavra que ela usou lá no texto. E o pai sai como o bom pai, o legal da história. Eu acho que essa é a raiva dela ali no texto. Não, mas sabe o que é? Ela nem... é total. Cobra-se sobre ela um tudo. Educação, alimentação, cobra-se um tudo dela, porque ela está com a criança. E do pai, basta que ele venha no final de semana. E se ele não pôde vir? Não, ela não fica brava porque ele não cumpriu, ela não tá nem aí pra ele. Não, o problema é que ela se dói em função da criança, que ela vê o filho chateado, ela vê o filho ruim. Então o que dói não é o cara, porque o cara já foi. O que dói é ele não fazer o papel dele e só tem aquele pai, a não ser que ela se case com outra pessoa. Eu entendi isso. Não, mas aí entra a sociedade também, que assim, a mãe... É a mãe, ela tem mais que ficar mesmo. Ela tem que ficar em casa. Entendeu? Se ele falar que não, a mãe fica mesmo, entendeu? Forma. Eu acho que é muito... Não, mas eu tenho uma mulher, nós estamos falando do todo, estamos falando do mas generalizado. Eu acho que a gente precisa, pra gente entender essa questão de machismo, como que se acaba com o machismo? Não é nessa seara, não é nesse âmbito que a gente quer entrar. Não, o que a gente quer entrar é o seguinte, a dor da mãe que fica com o filho. E ela, no caso ali, ela se revoltou. Não tem dor. E Por que vai ter dor? O filho é meu, eu vou cuidar dele. Porque ela ainda não se dói pelo teu filho, se você fosse separada. Eu ia dizer, infelizmente, teu pai não quer ficar contigo, o que eu vou fazer? Aí vira aquele... Meu Deus! Me fala! Até eu fiquei... O que tu vai fazer? Eu acho. Não, você perguntou o que eu ia falar pro filho? Não, eu ia falar isso pro filho. Choro, meu Deus. Eu ia dizer, olha, Michele, a questão é assim, tu perguntou o que eu falaria. É difícil tu falar sobre hipóteses, né? A gente tá falando hipóteses porque com a gente não tá vivendo isso. Mas assim, tu marcou, domingo o pai vai vir buscar essa criança. Aí o pai, sei lá, não pôde ir, não foi. A criança tá ali esperando. Sim, é triste para a criança, é sofrido para ele. Mas é a realidade, né? O pai combinou de ir buscar a criança e por algum motivo não foi. Só que não pode cair em cima da mãe essa culpa, essa responsabilidade. Ela está ali, ela está cuidando desse filho, ela está com a criança e cumprindo com a mãe que ela é com ele. Ela não pode pegar essa questão que o pai não quer, de repente, né, vamos dizer assim, não pôde é uma coisa, não quis pegar a criança é outra. Nós estamos falando de hipótese. Como que ela vai suprir essa falta do pai? Não vai suprir.
Claro que essa criança vai ter traumas, vai se sentir solidão, vai sentir a falta do pai, vai sentir tudo isso. Mas essa mulher não tem como suprir essa falta. É isso que eu falo, entende? Então, sim, no futuro essa criança vai ter problemas, Viu, vai Fernanda? ter. Mas eu concordo, não vai recair sobre a mãe essa culpa, isso não é eu isso. acho que não é Só certo. que é impossível você pedir ou você pensar que a mãe vai ficar inerte, assistindo de camarote. Isso daí, ela não vai ficar. Então a mãe despiruca, ela vai Tu pra fala cima. quanto ao sofrimento, que ela vai sofrer com o filho, é isso? Ela vai sofrer porque vê o Sim, filho isso sofrer. sim, e é claro. automático a reação. Claro, E ela claro. vai despirucar do jeito e ela que vai a gente tá atrás falando do desse texto, ex-marido entendeu? tirar uma Isso, satisfação, claro, porque a com criança não certeza. pode falar por ela. Ele nem vai ver a Sim, criança, como é que claro ele vai que falar? não. Em que Mas eu situação ele vai acho- falar? é. Então é normal Sim. ela se inflar de raiva e ir atrás e fazer o que acontece, e é o que a gente vê sempre. Da mãe vir atrás e falar, ai, mas ela é mal resolvida porque ela não cuida do papel dela e deixa ele com o papel dele. Mas aí Porque tá. no meio disso tudo tá o que é mais precioso pra ela, que é o filho. Então ela não tá nem aí, porque se o combinado ela não quer que o filho sofra. E em função disso, ela faz coisas que não seriam da competência dela, ela não deveria Eu fazer. entendo. Mas ela faz, é instintivo. Não, eu entendo. não Claro que é- vai ter o sofrimento, é óbvio que vai ter. Não, isso é lógico, que vai ter o sofrimento da mãe ver o filho sofrer. Mas o que eu quero dizer é que não tem como tu querer suprir um papel que não é teu. E aí, tá vendo que é uma cobrança da própria mãe? Exato. Isso eu quero dizer, a partir do momento que eu entendo, eu sou a mãe, eu estou cumprindo com o meu papel, porque eu quero ser mãe, e enfim, toda a história. Agora, o meu ex-marido não quer. Ele não quer, de repente, em alguns casos até constrói uma outra família, né, que acontece. Então, assim, como que tu vai exigir que essa pessoa, né, tu vai exigir, como ex-mulher, tu vai exigir que esse pai dê atenção para esse filho se ele não quer? Tu entende? Então, assim, ó, não cabe a nós, mães, passar por isso e se responsabilizar por isso. Não, isso que eu quis dizer, eu não me sentiria responsável por isso. Iria sofrer com meu filho junto, iria, mas eu não ia pegar essa responsabilidade pra mim. E aí que eu acho que às vezes as mulheres se perdem. Porque a partir do momento que tu tem o teu lugar pré-estabelecido e o marido, né, o pai no caso, o lugar dele, ninguém tem que tomar o lugar de ninguém. Cada um exerce o seu. E isso é se tu tá casada, se tu não está, se tu tá separada. É aquela velha história, cada um constrói a sua história com seu filho. É isso aí. É essa questão que eu quis dizer, entende? Agora que a gente vai sofrer, claro que vai. Mas eu acho que entra ali o desespero. A mãe fica Não, é desesperada, esgotada, e chuta o pau da barraca mesmo, né? É isso que acontece. E você, se intitula como? A mãe perfeitinha ou a que faz tudo para agradar a sociedade? Fale com a gente nas redes sociais e até uma próxima. Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel, calçados para recém-nascidos e infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Gibas Autoservice, há 25 anos cuidando do seu carro. A Gibas Autoservice é exclusiva para veículos importados. Diagnósticos computadorizados online, com as principais montadoras mundiais. São mais de 1.000 metros quadrados de oficina com os mais modernos aparelhos do mercado mundial. Performance alemã, revisões, manutenções preventivas e corretivas. Gibas Autoservice, há 25 anos cuidando do seu carro.
como um pai cuida do filho. Okay, doors. Swing. No Abraham Lincoln, sua história é contada através de suas experiências. Dos pulos na piscina para o seu pulo único, de conhecer pessoas a conhecer aquele alguém especial. Não será apenas uma xícara de café, será um café da manhã completo. Aqui, você vai ensinar seu filho a tocar para shows particulares, mantendo-se em forma na academia mais completa. E ainda desfrutar da melhor vista da cidade. Tudo em um só lugar. Abraham Lincoln. Procure seu corretor.